Eu quero pedir para os irmãos hoje que todos estejam com as suas Bíblias na mão. E se você não tem Bíblia, fique de lado uma pessoa para compartilhar junto, tá bom? E antes de começar, vamos orar. Deus e Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que temos de estar em comunhão aqui na Tua casa. Pai, que nesse momento que vamos estar compartilhando a Tua palavra, o Espírito Santo, Pai, esteja dando-nos sabedoria, inteligência, Pai, não só para compreender a Tua palavra, mas para meditar nela, Pai, e para, por sobre todas as coisas, levar à prática. Pai, que os nossos corações estejam predispostos a ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para nós falar, e que meditemos, Pai, com todo o nosso coração. Deixo nas Tuas mãos o resto da noite, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma passagem para compartilhar com os irmãos, que é uma passagem que eu acho que todo mundo já conheceu, já leu, já passou alguma vez, porque está em 3 evangelhos. E a história do jovem rico. Mas o que esse cara vai tirar do jovem rico? Eu já tenho lido essa passagem várias vezes. Por isso que eu quero que vocês tenham a sua Bíblia e vejam que tudo aquilo que eu vou falar está lá. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículo 16 até o 22. A palavra de Deus fala assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e siga-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Aquele cara que está lá, é um cara rico. O cara tem muita grana. E quando a palavra de Deus fala muitas propriedades, é que o cara era dono de muitas propriedades. Agora, vamos ler o versículo 16 bem devagar. Fala assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou. Uma pessoa que se aproxima a Jesus e lhe pergunta, é uma pessoa que está com uma dúvida. É uma pessoa que quer se aproximar do Mestre, quer dizer que ele estava longe de Jesus. Ele queria ouvir, queria estar mais de perto. O contexto desse capítulo é que Jesus estava ensinando os seus discípulos a como eles deveriam viver. Esse cara ouviu alguma coisa que chamou a atenção dele, então ele se aproximou. E ele tinha uma dúvida. Vamos pensar um pouco mais. Ele fala assim, ele fala mestre. Ele tinha reconhecido com essa atitude que Jesus era um mestre, mas ele não fala Jesus, não fala filhos de Davi, ele fala mestre. Vamos pensar na última parte do versículo que fala ser dono de muitas propriedades. Esse que era um cara rico, um cara que nessa passagem fala que ele tinha conhecimento sobre o que é os 10 mandamentos. O cara conhecia a lei, ele tinha muitas propriedades. Se você tem muitas propriedades, você tem uma valoração muito grande entre as pessoas da sociedade. Era um cara reconhecido. Então ele era um cara reconhecido, ele era um cara que conhecia a palavra de Deus, era um cara que tinha muitas propriedades,
e um cara que cumpria os 10 mandamentos. Para o contexto de hoje, é uma pessoa que tinha sucesso na vida, que tinha tudo. Pensa um pouco, uma pessoa que vai para a igreja, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que tem respeito pelas pessoas, que tem propriedades. Mas esse cara estava com uma dúvida. Ele vem perto de Jesus e fala: mestre. Mas olha o que ele fala assim. Ele fala: que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Pensa um pouco, ele está totalmente errado. Ele fala: que farei eu de bom? Ele pensa que para alcançar a vida eterna, ele tem que fazer alguma coisa, que é pelos próprios méritos dele que ele vai alcançar a salvação. Ou seja, eu tenho riqueza, eu tenho conhecimento. Isso que ele estava falando para Jesus. Não literalmente, mas ele estava falando desse jeito. Senhor, eu tudo tenho cumprido, tudo tenho feito. Mas o Senhor conhece o coração desse cara. E vamos ver como que Jesus começa a falar para ele. Versículo 17 fala: respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Olha, Jesus está falando, está conhecendo a mente do cara, está sabendo o que ele está pensando. Ele pensa, Jesus pensou: esse cara conhece tudo que é bom, ele acha que ele sabe tudo, e ele vem me perguntar alguma coisa. Esse cara está querendo fazer alguma coisa, está querendo tentar tirar algum tipo de informação. E Jesus conhece o coração dele, que ele está fazendo um tipo de bajulação aí. Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, e bom só existe um, que é Deus. Mas Jesus, amando o cara, fala assim: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus sabia que ele não cumpria todos os mandamentos, ainda que ele vai falar que sim. E ele perguntou: quais mandamentos? Mas espera aí, por que ele perguntou quais mandamentos? Se ele tinha conhecimento. O que acontece? Na Judeia, anteriormente, os rabinos, eles tinham pegado os 10 mandamentos e tinham feito daquilo, não só 10, tinham feito um monte de mandamentos, que nem eles cumpriam. Os fariseus eram homens que colocavam regras, não eram mandamentos, eram regras na vida das pessoas, que eram impossíveis de ser cumpridas. Impossíveis. Por isso que ele pergunta quais mandamentos, porque ele tinha em mente, era um cara estudioso, um cara que conhecia a lei, e pergunta quais. E Jesus vai falar para ele quantos mandamentos. Jesus não vai falar 10. Jesus falou assim: respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quantos mandamentos falou Jesus? 6. Estão faltando quantos? 4. Por quê? Porque Jesus estava conhecendo o coração dessa pessoa. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Esse cara estava com um Deus no coração dele. Era ele mesmo, eram as propriedades que ele tinha, era a cobiça, era o egoísmo, e era ele se achar mais que todas as pessoas. Ele se achava perfeito, porque olha o que ele vai responder. No versículo 20 fala assim: replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Mas espera, Senhor, eu tenho feito tudo isso. Ele fala eu. Ele acha que a salvação vem por meio das suas próprias obras. O Senhor amou mais ainda ele. E aí ele vai tocar diretamente naquele lugar onde está o pecado dele. Diz-lhe Jesus: cara, você não é perfeito. Diz-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai,
vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, lembra que ele se aproximou? Olha a palavra que está aí. Ouvindo esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Jesus realmente não estava mandando ele vender tudo que ele tinha. Jesus estava tocando no coração dele, porque Jesus sabia qual era a coisa que estava ocupando o lugar de Deus na vida dele. Era o orgulho, as propriedades e o reconhecimento que ele poderia ter diante das pessoas. Mas por sobre todas as coisas, tem um princípio muito bom dentro dessa resposta de Jesus. Para um cara que tem muitas propriedades, que tem conhecimento, que tem reconhecimento da sociedade, que conhece a lei, que diante das pessoas é um cara que tem a vida feita, que para nós, que nós olhamos para ele, esse cara não precisa nada. Jesus fala assim: vai vender tudo que você tem. Um cara que se sacrificou, um cara que lutou para ter tudo isso. Jesus fala: vai, vende tudo que tem. E dá para quem? Dá para os pobres. Dá para pessoas que não merecem. Pessoa que está na rua, pessoa que está deitada lá, que nunca trabalhou, que não se esforça. Eu vou dar todo o meu dinheiro para essa pessoa. Eu vou dar meu tesouro para uma pessoa que não merece. Presta atenção. Acaso não é isso que o Senhor fez com nós? Acaso não é isso que Deus fez para com todos nós aqui? Ele não deu para nós o maior tesouro que Ele tinha. Jesus acaso não deixou tudo o que Ele tinha para dar-nos a salvação para nós que não merecemos nada? Você fez alguma coisa? Eu fiz alguma coisa para merecer a salvação? Não. Se fosse por mim, eu estaria perdido. Se fosse por nós, estaríamos perdidos. Mas porque o Senhor teve misericórdia, graça, Ele nos alcançou. E Ele deu tudo o que Ele tinha para pobres. Nós, pobres em espírito, pobres que precisamos dEle todos os dias. Ele deu o maior tesouro, a sua própria vida. Aquele jovem não entendeu o princípio do cristianismo. A vida cristã não se resume a sucesso, a conforto. A vida cristã é uma luta, e uma luta constante. E para eu conseguir viver, olha que estou falando eu tenho que me humilhar. Eu tenho que fazer uma coisa: autonegação. Negar meu conforto, negar meus desejos, negar tudo que eu quero para mim, negar meus padrões, o padrão da sociedade, e colocar o padrão de Deus na minha vida. Mas Samuel, como eu vou fazer isso? Que padrões que eu tenho que colocar? Irmãos, nós temos a palavra de Deus. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é a palavra de Deus. E não por estar no seminário, não. Eu gosto porque às vezes que eu tentei fazer as coisas pelo meu jeito, eu tenho feito tudo errado. E o padrão de vida que o Senhor quer para nós, esse está aqui, o manual de vida do cristão. Mas para aceitar tudo que está aqui, eu tenho que negar o desejo de Samuel, o seu desejo, os seus padrões, o padrão de vida do mundo. Vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias em Filipenses capítulo 2.
Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em adiante fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Versículo 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse era o tesouro ao qual o Senhor Deus, Jesus, se estava referindo quando ele fala para o jovem rico: vai vendo tudo que você tem, dá para os pobres e você terá tesouro no céu. Era o tesouro, estar na presença de Deus. E aqui fala que Jesus Cristo, sendo como Deus, não se apegou a isso, ao contrário, Ele se humilhou por amor. Se humilhou e assim mesmo se esvaziou. Ou seja, Ele deixou todo o direito que Ele tinha e tomou forma de servo, de homem. Homem que é fraco, que é carne, que é pecador, mas Ele tomou forma de homem por amor. Por amor a esses pobres que estamos aqui, pobres almas necessitadas, que necessitamos do Senhor todos os dias. Necessitamos de transformação nas nossas vidas. Necessitamos de deixar nosso eu, deixar aquilo que está ocupando o lugar de Deus no meu coração, deixar fora. Cada dia que eu acordo, eu penso uma coisa: obrigado, Deus, pela tua misericórdia. Porque se não fosse pela tua misericórdia, eu não seria salvo. Obrigado, Deus, porque pela tua misericórdia, hoje eu tenho um novo dia para lutar contra mim, para lutar contra os desejos do Samuel, os desejos da carne, a carne que é fraca. E o Evangelho é a misericórdia de Deus todos os dias. Irmão, você conseguiu acordar hoje? Misericórdia de Deus. Você tem sua família? Misericórdia de Deus. Você tem filhos? Misericórdia de Deus. Agradeça a Deus por tudo que você tem, mas não coloque isso no lugar de Deus, porque foi o Senhor quem deu. O Senhor está pedindo hoje para nós deixar aquilo que está no meu coração, aquilo que está atrapalhando o relacionamento com Deus, porque Deus é uma pessoa, Deus se relaciona conosco, Ele se interessa por você, Ele se interessa por mim. Por isso você está ouvindo a palavra de Deus, e não só por mim, não, você está ouvindo tanto na rádio, você está ouvindo nas músicas. Deus se interessa, assim como Deus amou aquele jovem, assim Deus também nos ama. E lembremos que Ele se humilhou, Ele tomou forma de homem, Ele deu para um pobre, para um necessitado a salvação. E o que eu tenho que fazer então? A passagem que eu gosto e sempre estou lendo é Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2.
Essa passagem sempre me faz lembrar da misericórdia de Deus, me faz lembrar de qual é o meu dever para com Deus todos os dias. E o apóstolo Paulo está falando para os romanos. Vamos a ler antes o capítulo 11, versículo 36, um pouco mais para cima. O versículo 36 que está acima mesmo. Fala assim: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vou repetir de novo. Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Todas as coisas, perdão. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E o apóstolo Paulo fala assim, continuando, fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida até hoje. Pare um pouquinho para pensar e olhe, sei lá, um mês, 2 meses, 6 meses atrás, 1 ano, 2 anos atrás, 10 anos atrás, onde que você estava? Onde estava a sua vida? E onde você está hoje? Como o Senhor tem tido misericórdia para com todos nós, como o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E Paulo está rogando. Quando eu vou rogar alguma coisa para uma pessoa, eu me coloco de joelhos e pido: por favor, irmão, lembre da misericórdia de Deus, daquilo que o Senhor tem feito por você. E por isso, por essa razão, apresente seu corpo, aquilo que é fraco, aquilo que não consegue por si só, por sacrifício vivo. Que cada dia a sua vida seja um sacrifício, mas não um sacrifício de deixar tudo que você tem. Ah, não, eu vou deixar meu trabalho e vou para o ministério. Não. O sacrifício que Deus está pedindo para nós é deixar nossos ídolos, aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida, deixar isso fora. E lutemos juntos para ser um sacrifício não morto, vivo. Porque você está vivendo em carne, você é fraco, eu sou fraco, eu preciso de Jesus todos os dias. E se eu acho que eu sou bom como aquele jovem, estou errado, porque já está faltando humildade na minha vida. Estou sendo orgulhoso, estou achando que pelos meus fatos eu estou sendo mais espiritual. E não é assim. Jesus Cristo derramou a mesma quantidade de sangue por você e por mim. Eu não sou mais espiritual que ninguém. Eu sou tanto pecador quanto você. Tanto eu como você precisamos de Jesus todos os dias, para ser um sacrifício vivo, luta diária. E fala: santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tem que ser um culto diário, mas uma coisa que você pense, racional, algo que você tenha certeza na sua vida, que eu tenha certeza no meu coração. Senhor, eu não faço isso por obrigação, eu não faço isso para aparecer diante dos irmãos, eu não faço isso para me achar mais espiritual que alguém. Não, eu faço aquilo porque eu entendo que eu sou fraco, que eu preciso de Jesus e que eu por mim mesmo não consigo. Eu não faço as coisas pelo meu mérito, eu faço tudo para a glória de Deus. Versículo 2 fala assim: e não vos conformeis com este século. Essa parte do versículo fala que a luta
Se você hoje está entendendo, assim como eu, que precisamos lutar diariamente, precisamos deixar o egoísmo, deixar os ídolos fora, se você está entendendo isso hoje, perfeito. Mas não tem que ser uma coisa que, vai chegar uma hora que, Senhor, hoje não preciso lutar mais. Hoje a luta acabou. Hoje eu cheguei. Não vos conformeis. Não tome a forma desse século, das pessoas, dos padrões do mundo, de tomar forma daquilo que o mundo é hoje. Não, hoje, Senhor, eu já estou bem. Mas todo mundo faz isso, eu também posso fazer. Não vos conformeis a este século, mas a palavra mas quer dizer, ao contrário disso, transformai-vos. Eu gosto muito dessa palavra, usar o exemplo do filme Transformers. Todo mundo assistiu, né? Transformers. Que no princípio, né, tranquilamente, é um carrinho, né? Um carro. Mas de uma hora para outra muda e vira um monstro. E a segunda forma que ele toma não é a mesma. Você olha para um carrinho ali, um Fusquinha, né? Você olha para um Fusquinha, você nem pensa que vai ser depois aquele monstro, né? E esse exemplo, transforme-se constantemente, não tome a forma do mundo, mas transforme-se, não fique também como você está hoje. Procure a transformação em Cristo Jesus. Mas como vou transformar? Por meio da renovação da vossa mente. A renovação da minha mente é assim: como eu adquiro conhecimento? Qual é o conhecimento que eu tenho hoje? Aquele conhecimento que eu fui para a escola, fui para a universidade, assisto filme. Tem pessoa que assiste mais filme, algum que assiste mais futebol, assiste esporte, novela. Cada um tem mais conhecimento em certa área que outra pessoa. E isso fica na nossa mente. Mas a renovação da mente espiritual precisa um alimento espiritual. Fazendo uma pesquisa aqui, eu poderia saber muito bem quem lê a Bíblia e quem não. Mas não para me achar mais espiritual que alguém, não. Porque para ter renovação na nossa mente, para não pensar como o mundo, para ser sal e luz no meio da oscuridade, no meio do mundo, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Eu preciso trabalhar meu relacionamento com Deus todos os dias. E essa é a renovação da minha mente. Uma mente renovada não quer dizer algo feito de novo, não quer dizer renovado, algo que já está, mas que precisa mudar, que precisa ser renovado, sabe? Colocar novos padrões na minha cabeça e jogar fora todos esses ídolos que ficam na minha mente, no meu coração, e colocar as coisas de Deus. Sabem por que, irmãos, eu estou falando isso? Porque se você hoje não renova a sua mente, assim como se eu hoje também não renovar minha mente, eu fico cada dia mais com a mente do mundo, colocando o padrão do mundo na minha vida. E eu vou deixar de fazer coisas para Deus, para fazer coisas para o mundo. E a minha vida vai tentar sucesso na terra, vai tentar dinheiro, vai tentar colocar-se por acima das pessoas, colocar a minha pessoa por acima dos outros, orgulho e tudo que leva para o pecado. Por quê? Porque tudo que o mundo coloca hoje cara, você tem que ter sucesso, você tem que estar por acima dos outros, você tem que se amar a si mesmo. Mas espera aí, o que Jesus fala?
que Jesus falou para o jovem rico? Ele falou totalmente o contrário. E vou voltar para uma parte. Jesus tinha falado os 6 mandamentos. E tudo que Jesus tinha falado para o cara, eram coisas que você pode fazer contra alguém. Não matarás, não furtarás. São coisas que você faz contra alguém. Ama teu pai e tua mãe, são alguém. Ama teu próximo como a ti mesmo, é contra alguém. E aquilo que você está fazendo hoje é para glorificar a Deus ou para glorificar-se a si mesmo e deixar as pessoas embaixo de você? E Paulo está falando assim: transformai-vos por meio da renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus na sua vida? Você quer saber para onde o Senhor está levando você? Você quer saber quais são os propósitos de Deus para a sua vida? Para que o Senhor está pedindo o sacrifício diário? Para que o Senhor está pedindo você tirar, jogar fora esses ídolos? Para conhecer a vontade dEle, eu tenho que transformar a minha mente. E a vontade de Deus feita na minha vida é boa, é agradável e, por sobre todas as coisas, é perfeita. O Senhor tem algo perfeito para nós. E não estou falando de dinheiro, não estou falando de sucesso, porque isso vem depois. Mas isso não tem que ser o centro. O centro da nossa vida é glorificar a Deus. O ser humano foi criado para glorificar a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 36 do capítulo 11: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu e você fomos criados para Ele. Então por que eu vou procurar sucesso para mim? Por que eu vou procurar coisas para mim, se tudo tem que ser para a glória dEle? Precisamos trabalhar nosso relacionamento com Deus. Precisamos renovar a nossa mente. Precisamos deixar os ídolos que estão no nosso coração e transformar a nossa vida. Lembre-se de quanto o Senhor tem amado você e quanto Ele ama você. Porque aquilo que você está ouvindo hoje, com certeza é uma coisa repetida. Mas por que repetida? Porque o Senhor está insistindo com isso. O Senhor insiste tanto com você como insiste comigo. Essa semana eu estava pensando na pregação e estava meditando muito nisso. O quanto eu sou fraco. O quanto eu, que vivo nesse corpo de carne que é fraco, preciso de Jesus. Quanto preciso me humilhar. Preciso lembrar a misericórdia de Deus. Preciso lembrar que nada eu vou conseguir por mim mesmo. E quando eu falo de conseguir, falo de glorificar a Deus. Porque tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Você está no seu trabalho, naquele lugar onde o Senhor colocou você, faça tudo para a glória de Deus. Mas como vou conseguir, Samuel, se eu tenho um chefe chato, tenho isso, tenho aquilo, tenho um colega chato? Não se interesse com isso e faça para a glória de Deus, mostrando o testemunho e a misericórdia de Deus na sua vida. A melhor maneira de você pregar o Evangelho não é com a boca, é com as nossas vidas, é com o nosso testemunho. Por isso que precisamos transformar nossa mente. Por isso que preciso transformar meu coração. Por isso que preciso jogar fora os ídolos. Aquilo que ocupa o tempo de Deus. Para quê?
para que a graça de Deus venha a ocupar todo o centro da minha vida, para assim como Jesus me amou, eu possa amar as pessoas. É fácil amar as pessoas como eu me amo a mim mesmo. Eu posso amar as pessoas como eu me amo a mim mesmo. Mas o amor que eu posso ter por uma pessoa como eu, se eu me amo a mim mesmo, esse amor pode acabar. Mas se eu amo uma pessoa como Cristo me amou, esse amor muda. Porque o amor de Cristo é sempre fiel. Pare para pensar um minutinho aí. Quantas vezes temos sido infiéis a Deus? Infiéis. Quantas vezes temos sido infiéis? Quantas vezes ao dia mentimos, pecamos, somos desonestos? Somos. Mas ainda assim, a graça de Deus prevalece sobre as nossas vidas. Ainda assim o Senhor se interessa comigo. Isso me faz ir para a cruz e me colocar de joelhos e falar: Senhor, eu não mereço. Eu não mereço a Tua graça. E sabe o que Jesus vai falar? Isso mesmo, Samuel, você não merece. Você não merece, mas eu te amo. Eu amo você. Eu me interesso por você. Eu perdoo você. E todos os dias Deus tem misericórdia. E o que temos nós que fazer todos os dias então? Transformar nossa mente. Deixemos de viver com os nossos próprios padrões. Assim como o jovem rico, ele achava que os próprios padrões dele, ele era perfeito. Ele era perfeito. Senhor, de tudo isso tenho cumprido. E vamos, incluo entre nós, vamos para a cruz de Cristo, lembrando do Evangelho, lembrando o quanto preciso Jesus na minha vida, lembrando a misericórdia que Ele teve para conosco. Lembre que o amor de Deus é fiel, muito fiel. Que ainda que as nossas mentiras, ainda que nós sejamos pecadores, nas pequenas coisas, somos pecadores. E o pecado não tem diferença. O pecado é sempre igual. Mas o Senhor está ali. O Senhor, assim como cantamos essa música, o Senhor está perto de nós. O Senhor está pronto para perdoar os nossos pecados. Ele já nos perdoou. Ele quer que você viva uma vida para glorificar o nome dEle. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glorifica o Senhor. Glorifiquemos ao Senhor com as nossas vidas. E eu vou orar agora. E no momento que eu oro, eu quero que você ore também, ali no seu lugar. Se você tem alguma coisa que está ocupando o lugar de Deus, para que o Senhor mostre para você, para que o Espírito Santo esteja revelando no coração, na sua mente, que coisa você precisa tirar, jogar fora. O Senhor vai mostrar. E procuremos um relacionamento com Deus. Tá bom? Vamos orar.